Vamos lá, gente. A nossa aula hoje, nós vamos fazer uma revisão das últimas aulas que a gente postou lá na plataforma. Quem que já assistiu essas aulas? Foi sobre porcentagem, juros, e se eu não me engano, a última aula foi funções, certo? Hoje a gente vai fazer uma revisão de porcentagem e juros. Então, é um assunto que ele é muito próximo da nossa vida, né? Porque nós muitas vezes estamos sempre trabalhando com essas coisas, com porcentagem, desconto de uma roupa, de um produto que a gente compra, né? Vai ao shopping, aí tá lá um tênis em promoção, uma blusa, uma roupa e tal, e tem um desconto de tantos por cento, né? Ou então algum produto no mercado que sofreu um aumento de tantos por cento. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui é uma revisão dessas coisas, certo? Então, vamos iniciar por algo bem simples. Vamos iniciar aqui por algo bem simples, que é simplesmente o cálculo de uma porcentagem em cima de um valor qualquer, certo? Aqui na questão 58, que eu tirei aí do livro de vocês, a gente tem aí o cálculo para se fazer em cima de alguns valores. Por exemplo, na letra A, 90% de 62. Na letra B, 40% de R$ 85. Certo? Letra C, 30% de R$ 92. E a letra D, 65% de R$ 820. Então, eu vou iniciar aqui pela letra A, para a gente ter uma ideia de como esse cálculo é feito. Certo? Então, olha só, gente. Na letra A, o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai escrever 90% como uma fração, certo? 90% é 90 sobre 100, correto? E essa fração você vai multiplicar por 62. 62. Então, quanto que vai dar isso? Aí é simples, ó. Cancela o zero com zero. Aí fica quanto? Fica 9 sobre 10, que você vai multiplicar por 62, certo? Então, dessa continha aqui é que vai surgir o valor que você está procurando, que é os 90% desse número. 90% de 62. Então, o que você faz aqui? Fica 9, que multiplica 62, que dá 558, que você vai dividir por 10. Certo? Que você vai dividir por 10. Então, o resultado dessa divisão dá exatamente quanto? 55,8. Tá bom, gente? Alguma dúvida aí? Não, até agora Por não. enquanto, não. Oh, Não. coisa boa, rapaz. Sinal de que essa coisa de vocês estarem dormindo e acordando tarde tá servindo, porque o sono tá clareando a mente de vocês. É verdade, verdade. Então vamos lá, letra B. A letra B você vai calcular 40% de R$ 85. Agora sim, você tem uma grandeza aqui, né? Tá medida aqui em reais. 40% de 85. Então, do mesmo jeito, você vem aqui, simplifica a fração. Você pode até, para deixar ela mais fácil, dividir em cima por 2, dividir embaixo por 2. 4 por 2 dá 2, 10 por 2 dá 5. Então, veja, ó, 40% corresponde a essa fração aqui, ó, 2 quintos. Então, 2 quintos que vai multiplicar 85, certo? Aqui você pode fazer o seguinte, você pode dividir 85 por 5,
certo? Dividir 85 por 5, porque 85 é divisível por 5, e o resultado multiplicar por 2. Ou então você pode fazer normal, pegar 85, multiplicar por 2 e o resultado dividir por 5. Tanto faz. Então aqui, quando a gente faz essa... Eu vou fazer assim, eu vou multiplicar. Quando a gente faz essa multiplicação, primeiro, 85 vezes 2 dá 170. Então aqui, ó, 170 dividindo 5. E aí você divide 170 por 5. 170 por 5, 34. Então tá aqui o resultado deste cálculo. Veja que aqui já é uma grandeza, né? A medida em reais. Então, a grandeza monetária. Então, 40% de R$ 85 corresponde a R$ 34. Ok? Então, sabendo disso, fica como exercício a letra C e a letra D. Isso é com vocês. Certo? Na Calma aí, questão... deixa eu... Tá bom. Diga. Calma, Pra fazer quando? Agora. Não, era para a gente fazer utilizando o Jamboard, certo? Mas como a gente não conseguiu acessar ele agora, aí o que eu vou fazer? Eu vou pedir que vocês tentem fazer em casa pelo Jamboard, do jeito que a gente está fazendo aqui, porque o Jamboard, ele oferece a vocês também as ferramentas, caneta, borracha, certo? Aí quando vocês abrirem o Jamboard, vocês vão ver esses mesmos cálculos aqui, porque a minha ideia é compartilhar aquela tela, que é essa tela aqui com os cálculos, com os problemas, para vocês fazerem através dele. Aí, o que acontece? Se vocês não conseguirem fazer, aí vocês vão me avisar lá na plataforma. Meu professor, a gente não está conseguindo ainda acessar os probleminhas lá que você deixou da última aula lá no Jamboard. Vocês vão me avisar. E aí, qualquer coisa, a gente já deixa já por fora, para vocês fazerem. Não der certo. Ok? Tá certo. Porque eu vou tentar compartilhar essa tela aqui, para vocês fazerem o cálculo nele mesmo, no Jamboard. Amiga, da rasca não tá cheia, não. Eu tô ocupado. Aí, olha só. A questão 59, calcule as porcentagens mentalmente e registre o resultado. Essas, se vocês observaram, na questão 59, é o mesmo procedimento, certo? 25% de 80, 75% de 20. Então, vocês vão fazer esse mesmo cálculo aqui que a gente estava fazendo. Então, não vou nem fazer isso aí. Então, a gente já sabe mais ou menos como é que faz, né? Pega a porcentagem, transforma em fração e multiplica. Pronto. Vou passar adiante. Vou pegar aqui a outra questão que eu queria fazer aqui como revisão para vocês. Então, deixa eu abrir ela aqui para a gente fazer. Opa, aqui não. Vou só pegar ela aqui na área de trabalho, a questão. Pronto. Vou aumentar ela um pouquinho para vocês me disserem aí que... Me dizerem aí se está boa. Tá dando para ler a questão? Aumenta só mais um pouquinho. Tá sim. Aumentar mais um pouquinho. Peraí. Pronto. E agora? Pronto, tá bom. O que vocês estão lendo aí? Calcule e responda. Nessa promoção Vixe. de... E aí, Nessa uma língua tá promoção de podre, venda né? de camisas, qual o desconto em reais na compra de 5 camisas e em porcentagem? Caralho, Promoção. Zero. Camisetas por R$ 30. Leve 5, pague 4. Tá barato, viu? Tá barato, né? Certo. Caralho, E aí, nessa promoção, qual é o desconto em reais na compra de 5 camisetas? E qual é esse desconto em porcentagem? Então, veja, a camiseta, ela sai por R$ 30, certo? Camisetas por R$ 30. E aí, você vai levar 5 e pagar só 4. Ora, se você leva 5 dessas camisetas, e paga só 4, é porque você está tendo o quê? Você está tendo um desconto, não é verdade? E aí a pergunta é, que desconto é esse?
certo? Então, vamos fazer esse cálculo da seguinte forma. Ó. Primeira coisa, se eu fosse levar 5 camisetas, essas camisetas iam sair por quanto? Quantos reais? Se eu fosse levar as 5. Diga aí. Ia sair por 150. Pior que eu não faço ideia. 150, se eu não me engano. Menino, por quanto? 150. Não é não? É. Ó, cada camiseta não vale 30 reais. Não é isso? Se eu fosse levar 5 camisetas, eu ia pagar quanto? 5 vezes 30, né não? Isso aí. Não é? 150 reais. Certo? Beleza. Só que, como tem o desconto, era como se eu fosse levar quantas camisetas? Só 4. Só 4. Então, com esse desconto, sendo 4 camisetas, eu estaria pagando quanto? 120. 120, justamente, que é 4 vezes 30. Entenderam, gente? Entendi. Entenderam, né? Pronto. Então, veja, olha, eu tenho... Certo? Então, eu tenho aí uma diferença de quantos reais? 30. De 30 reais, certo? Então, olha só, nessa promoção de vendas de camiseta, qual é o desconto em reais na compra de 5 camisetas? Esse desconto é de 30 reais, certo? 30 reais. E em porcentagem, aí veja bem, em porcentagem, esse desconto de 30 reais equivale a quanto? E, professor, agora a gente vai ter que transformar esse valor de 30 reais numa porcentagem, não é isso? Exatamente, a gente vai ter que transformar numa porcentagem. Então, como é que a gente faz esse cálculo? Ó, gente, esse cálculo não é difícil. Olha como é que você vai fazer, ó. X% Meu pai. de 150 vai ser igual a 30. Professor, calma aí, que a tela travou. A tela travou? Ainda tá lá naquela parte 150 e 130. Ou 120. Certo. E agora, já tá dando para ver? Ainda não, eu vou sair aqui rapidão. Certo. E aí, gente, vocês estão vendo aí direitinho? Sim. Certo. Então, veja, ó, como é que você vai montar um cálculo para determinar essa porcentagem? Você vai escrever X% do total, né, o total não era 150, X% do total é igual ao desconto. Então, sempre assim. Ah, professor, então se eu quiser calcular a porcentagem referente a um desconto, eu vou ter sempre que fazer um cálculo parecido? Sim. Então, toda vez que você quiser calcular uma porcentagem ou um X% de alguma coisa, você vai escrever dessa maneira aí, certo? Então, olha, X% de 150 é igual a 30. Aí, o que você vai fazer agora? Você vai montar a tua expressão. Ó. X% é a mesma coisa que X sobre 100. Que vai multiplicar 150 igual a 30. Então, você tem aí uma equação, certo? Você tem uma equação. Então, nessa equação, como é que você faz o cálculo? Então, vamos lá. Ó. Então, aqui na equação, você pega o x, multiplica por 150, então vai ficar 150x, dividindo 100. Dividindo 100. Isso vai ser igual a 30. Aí observe o seguinte, ó, o que apareceu aqui pra gente, ó? Isso aqui é uma proporção. É verdade? É uma proporção. Então, veja, ó, o 30 está sobre 1, aí você faz extremos e meios. Correto?
Você faz extremos e meios. Então, fica o 150 multiplicando o 1 e fica o 100 multiplicando o 3. Então, vou fazer aqui O embaixo. X da Xuxa. 150x vezes 1 dá 150x, que é igual a 100 vezes 30. 100 vezes 30 dá 3.000. Ah, 3.000. Pronto, Oh, meu 3.000. Deus. Não é? 3 zeros. Então, fica 3.000 dividindo 150. Então, 3.000 dividindo 150, você simplifica por 10, fica 300 dividindo 15. 300 dividindo 15 vai dar quanto? 20. 20 o quê? Por cento. Isso, pronto. Então, veja só. Esses R$30 que corresponde ao desconto refere-se a uma porcentagem de 20%. 20%. Então, significa que as camisas receberam aí um desconto de 20%. Entenderam, gente? Sim. Sim. Pronto. Sim. Entendi. Ele que Vocês é são coerente. fera, vocês são fera. Beleza. Então, não esqueçam disso. Sempre que você encontrar um cálculo para determinar a porcentagem que se refere a um desconto ou um acréscimo, você vai montar uma expressão semelhante àquela, certo? Você Professor? vai montar... Oi. Ah, Você vai montar uma expressão semelhante àquela. Ok. Vamos fazer mais umas aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui para ver se fica visível aí para vocês. Todo mundo tá vendo a 61? Sim. Pronto. Então, o que é que diz essa questão? Resolva cada problema e depois confira com os colegas. Então, na letra A, na escola em que Paulo estuda, há 520 alunos, sendo 45% meninos. Quantos meninos e quantas meninas há na escola? Nessa questão, como é que você vai fazer teu cálculo? Novamente, aquele cálculozinho simples lá de porcentagem. Ó. 45% corresponde a 45 sobre 100, transforma na fração. E isso vai multiplicar o valor que você tem, que é a quantidade de alunos. 520 alunos. Certo? Então, multiplica aí 520 alunos por 45, e o resultado você divide por 100. Então, isso vai dar quanto? 234. 234. Aí, veja só, 234. O senhor ia dividir o 520, era? 45 vezes 520. Ó, primeiro você multiplica 45 pelo 520 e o resultado você divide por 100. Certo? Ah, Então, quando você faz essa conta, você encontra quanto? 234. Ok? entendi. Então, ó, na escola em que Paulo estuda, há 520 alunos, sendo 45% desses alunos meninos. Então, esses 45% corresponde a quantos meninos? Ó? 234 meninos. Certo? E qual é a quantidade de meninas? Como é que você faz esse cálculo? Para saber quantas meninas tem. Vai diminuir o total de aluno pela quantidade de menino que tem. Exatamente. Então, você vai pegar 520 e vai subtrair desse valor que você calculou. Isso vai dar a quantidade de meninas. Vai dar 286. Certo. 286 meninas. Então, é um cálculo simples novamente. Ó. Na letra B, você observa que é o mesmo cálculo. Ó. Quantos alunos há nessa escola? Quantos são as meninas? Agora, aqui tem uma coisa interessante. Ó.
Na escola em que José estuda, há 260 meninos, o que representa 40% do total de alunos. Quantos alunos há nessa escola? Ó, veja que o problema, ele é o reverso do anterior. O anterior foi dado o total, você calculava a porcentagem para dar um valor menor em cima daquele total. Aqui não. Na letra B, você vai calcular o total que corresponde, né, a porcentagem que corresponde àquele total. Então, vai mudar um pouquinho, né? Só um pouquinho. Então, vamos ver quanto que vai mudar. Ó. Deixa eu escrever bem aqui o cálculo. Nessa situação aqui, você vai escrever da seguinte forma. Você vai dizer que x é o total. Dá pra resolver. Certo? Ó, x é o total. Aí na questão, o que é que diz a questão? 260 meninos corresponde a 40% do total de alunos. Ah, então como é que você vai escrever isso? Ó, você vai escrever assim, ó, 40% de x, então é 40 sobre 100 vezes x. Ó. Perceberam? 40% do total. Então é 40 sobre 100 vezes x. Isso é igual a quanto? A 260, que já é o total. Compreenderam, gente, como é que monta? Entendi. Sim. Certo? Então, veja, Sim. vai cair naquela equaçãozinha que a gente fez na questão anterior. Né? Eu só vou fazer o que agora? Ó? Vou cancelar esse zero com esse zero para simplificar a fração. Vou dividir o 4 e o 10 por 2 para simplificar essa fração. Certo? Então, vai ficar como? 2x sobre 5. Então, vamos escrever 2, 4 por 2 dá 2, né? E 10 por 2 dá 5. Então, fica 2/5 de x igual a 260. Então, novamente, uma proporção. Aí você vem aqui, ó, extremos e meios. Fica o 2x vezes o 1, que dá 2x, igual a 5 vezes o 260. 5 vezes 260 dá quanto? Dá exatamente 1.300. Então, escreve aqui, ó, 1.300, que vai ficar dividindo o 2. Então, x vai ser igual a 1.300 sobre 2. 1.300 dividindo 2, a quanto? 650. Certo, gente? 650. Então, aqui, ó. 650. Então, o que é que esse número representa, o 650? Quantos alunos há nessa escola? Então, nessa escola tem 650 alunos. Então, veja, há 260 meninos destes 650. Quantas são as meninas? Aí o que você vai fazer? Vai subtrair de 260. Não é isso? Fica 490. Isso, então 650 menos 260, dá quanto? 490. Isso, 650 menos 260, dá 390. Pronto. Então são 390 meninas. 390 meninas. O que foi que eu fiz? Eu subtraí esse total do número de meninos, que são 260. Então tem exatamente aí 390 meninos. Perceberam, gente, a diferença? Só um pouco. Não tem como errar essas continhas, não. De qualquer forma aí, a aula vai ficar gravada, depois vocês podem rever o cálculo, né, para entender como foi que a gente fez aqui. Para vocês não ficarem perdidos depois. Tá bom. Então, deixa eu trazer aqui mais uma imagem aqui para a gente. Só um instante. Opa, esse aqui já foi. Acabou de fazer. Vou pegar outra.
É a questão... Deixa eu ver qual foi, acho que é essa aqui. Pronto, essa bem aqui. Aí. Olha só a questão 62, gente. Sobre acréscimos e decréscimos. Acréscimos são os aumentos, decréscimos os descontos. Então, a 62. Calcule o que se pede e complete os itens. Um produto custava R$40 e o preço sofreu um aumento de 5%. Agora, esse produto custa quanto? Aí vocês já perceberam aí que a forma de fazer é aquela, né? Você vai calcular 5% de 40, certo? Isso vai dar quanto? 5 vezes 40 dá 200, dividindo 100. E, gente, vocês estão me ouvindo aí? Que aqui ficou um silêncio muito... Nossa senhora! Cada linha. 5 vezes 40 dá 200. 200 dividindo 100. Então, qual foi aí o desconto? Foi de R$2, né? Foi. Então, o produto custava R$40 e o preço sofreu um aumento de 5%, né? Uhum. Então, na verdade, é um aumento, não é isso? Então, ao invés de você subtrair esse valor, você vai somar. Então, o produto vai passar a ser R$42. Isso. Pronto, então você escreve aqui, R$42. Beleza. Então, do mesmo jeito a letra B. A letra B, o produto custava R$60 e passou a custar 51. Então, ele teve um desconto ou decréscimo de quantos por cento no preço? E, professor, agora isso aqui vai entrar naquela história do X%, não é? Isso. Aí o que você vai fazer? Ó? Como ele custava 60, aí ele passou a custar 51, então você subtrai o valor para saber quanto foi o desconto. Aqui. Foi de R$9, não é isso? Isso. Pronto. Aí o que você faz agora? X% do total, ou seja, X% que é X sobre 100, vezes o total, que era 60, isso vai dar quanto? Ou deu quanto? Deu 9, né? Então não esqueça a forma de montar a expressão. Quando é para calcular X%, você vai pegar aquele X% sobre o valor total. Então tá aqui, ó, montadinho. Então fica 60 x sobre 100, que é igual a 9. Aí como é que eu faço isso aqui? Diga aí. Meios extremos. Pronto. Então vai dar quanto? Então vai dar 60x igual a 900, né? Uhum. Que o 9 aqui, ó, extremos e meios, vai multiplicar o 100. Então fica 60x igual a 900, então 900 dividindo 60. Então, fazendo essa divisão, você tem o valor da porcentagem. Então, essa porcentagem aí vai dar quanto? 90 dividido 6, que dá 15. 15 o quê? Por cento. Uhum. Ok? Então, aqui no resultado, ó, como é que você vai escrever? Então, ele teve um desconto ou decréscimo de 15% no preço. Certo, gente? Certo. Então, o mesmo cálculo que você faz para a letra C, você faz para a letra D. Né? Se for dado um aumento de 20% no preço de um produto, então ele passará a custar quanto? Aqui você já vai somar, né?
Você calcula 20% de 540, aí soma este resultado com 540. Aí você vai ter o preço somado aí. Ok? Beleza. Beleza. Então vamos passar adiante aqui que a nossa aula é até 9h30. Já está chegando aqui no final. Vamos logo para juros. Vou pegar aqui umas questões de juros. Pronto. Primeira coisa que a gente tem que saber. Deixa eu só trazer aqui a outra informação. Eu coloquei essa informação lá para vocês também. Lá na plataforma. Não sei se vocês já viram isso. Então, olha só. O que é o juro? No caso, a gente vai ver juros simples e compostos. Então, o que é o juro? O juro é uma compensação em dinheiro que uma loja cobra por parcelar a dívida do comprador. Não só uma loja, né? Você pode aplicar juros também em empréstimos, em compensações. Então, a dívida ou a quantia que uma pessoa investe é o capital. Né? Isso aí todos nós sabemos. A soma do capital e do juro é chamada de montante. Então, por exemplo, você pega um empréstimo no banco, aquele empréstimo é um tipo de capital. Só que o banco, ele cobra, aquele empréstimo que você fez, ele vai cobrar com juros. Então, ao final do teu empréstimo, quando você encerrar as parcelas, você vai ver que tem um juro embutido, ou seja, tem um valor a mais que você vai dar para o banco. Então, esse valor, ele é somado ao capital inicial. Então, isso é chamado de montante. Então, o montante é o valor total, incluindo o valor do empréstimo que você fez com os juros. Então, isso é chamado de montante. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Nas nossas expressões, para o capital, a gente vai escrever um C maiúsculo, certo? Para os juros, a gente vai escrever um J minúsculo, ok? Para o montante, a gente vai escrever um M maiúsculo. Então, o montante, ele é a soma do capital mais o juro. Então, não esqueça disso aí. Então, a taxa de porcentagem que se paga pelo empréstimo do dinheiro é chamada de taxa de juros. Ah, professor, taxa de juros, o que é essa taxa de juros? É como está dizendo aí, é uma porcentagem que é cobrada em cima do valor, certo? Dependendo do tempo. Então, por exemplo, se for uma taxa de juros cobrada no mês, então ela vai recair em cima de 30 dias. Se for uma taxa de juros que vai ser incedida no valor no dia, então é uma taxa de juros que vai ser cobrada por dia, e assim sucessivamente. Então, essa história de taxa de juro, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos representar pela letrinha U, pela letra I. Então, sempre que aparecer essa letrinha, você vai entender ela como sendo a taxa de juros. Geralmente, ela vai ser expressa em quê? Ó? Ela vai ser expressa em porcentagem. Certo, gente? Então, 2% de juros. Então, vai ser um I igual a 2%. 20% de juros ao mês. Então, você vai escrever o I como sendo 20%. Certo? Então, sabendo disso, vamos fazer alguma questão em que eu possa aplicar isso aí. Então, vou pegar aqui um probleminha para a gente fazer. Vou procurar aqui um problema didático para a gente fazer. É o slide, a figura 7. Figura 7. Espera aí, deixa eu trazer agora a 8. Figura 8 também. É nela que tem os problemas. 8. Ou ainda não é ela. Aqui eu estou colocando os outros conceitos. Não tem problema não. Vou deixar eles salvos aqui.
Que aí a gente já visualiza logo essa história de juros simples e compostos. Pronto. Tá aqui. Vou trazer aqui para baixo. Só um instante. Eu só ajeitar aqui para ficar visível aí para vocês. Deixa eu aumentar aqui. Vou aumentar aqui isso aqui. Professor, aumente um pouquinho esse juro compostos aí, por Certo, favor. vou aumentar. Tá. Eu vou aumentar ele bem aqui. Tentar botar ele aqui no meio. Para vocês poderem ler. Me diga se tá bom aí. Se estiver grande demais, eu reduzo. Tá bom. Tá bom, né? Pronto. Certo, então olha só. É até bom a gente fazer logo uma diferenciação entre juros simples e juros compostos. Juros simples, como o próprio nome diz, ele é feito através de um cálculo que não é tão complexo. Então, olha aqui, ó, o juros simples, ele é sempre calculado em relação ao capital inicial, intervalo a intervalo. Assim, o juro, ele é constante em cada intervalo de tempo, certo? Ou seja, aquele juro, era como se aqueles juros, ele fosse incidir no tempo total, certo? A gente vai entender já já isso. Já os juros compostos, não. É um juro que é adicionado ao capital no intervalo de tempo seguinte, ou seja, é um juro que ele vai fazendo ele vai sofrendo uma somatória, certo? A cada intervalo de tempo. Por isso que ele é chamado de composto. Então vamos entender isso através de algum cálculo. Então vamos fazer assim. Tem aqui a questão 64, a gente vai fazer ela. Então eu só quero que vocês me digam o seguinte, ó, vamos ler aqui a questão. Não sei se ela está no tamanho bom aí que dá para todo mundo ver. Deixa eu aumentar ela um pouquinho aqui. Deixa eu ver se ela aumenta aqui. Pronto. Tá bom. Tá bom, né? Então, olha só, o que é que diz a questão aí? Sônia investiu 40 mil reais em um banco. Oh, mulher doida. Dinheiro de marca, 40 mil reais. Calcule o montante que ela vai receber ao final de 3 meses, supondo que o banco pague juros simples de 2% ao mês. Então, gente, essas questões, né, juros simples, composto, elas são questões de matemática financeira. Então, é até interessante que a gente pode aqui compreender mais ou menos como é que os bancos, eles fazem esses cálculos. Eu só vou dizer para vocês, os bancos, eles não fazem esses cálculos por juros simples, eles fazem esses cálculos por juros compostos, certo? Juros simples, dificilmente você vê os bancos fazendo, quer dizer, eles nem fazem. Geralmente você pode fazer isso através de um empréstimo simples, né, que você for fazer para uma pessoa e tudo, aí você pode fazer esse cálculo aí. Mas vamos lá, ela investiu no banco, 40 mil reais. Então aqui de cara, você já tem um capital, ó. O capital que ela investiu aí, que é o Czão. Então a gente vai representar o capital pelo um C maiúsculo. Então no caso aí, 40 mil reais. Calcule o montante. Então você vai calcular o montante, que é a soma do capital mais os juros ao final do empréstimo, ou ao final do investimento, que aí é um investimento, né? Então, qual é o tempo? O tempo aí é de 3 meses, não é isso? Então, vamos fazer assim, ó. Vamos indicar o tempo por o T, um T minúsculo. Eu não tinha falado, mas vou falar agora. Um T minúsculo. 3 meses. Certo? 3 meses. Então, vamos escrever um T minúsculo para o tempo. E aí você vai calcular esse montante para um juro simples de 2% ao mês. Então, esse aqui é a taxa, ó. Vou chamar de I. Então, o I é 2% ao mês. Ah, então como é que vai ficar o nosso cálculo? Então, vamos lá. Vamos calcular a história desses juros. Então, olha só. Qual é a fórmula que você vai usar? Aí vai entrar uma fórmula, gente, ó. O juro J vai ser igual a CIT. CIT?
Isso é o inglês de cidade. Se ficar melhor para vocês memorizarem a fórmula, tudo bem. Então tá aqui, ó. O juro é igual ao produto do capital pela taxa pelo tempo. Então, J é igual a CIT. Pronto. Com esta formulazinha, você pode calcular tanto os juros simples como os compostos. Certo? Então, vamos fazer aqui as substituições. Ó. Então, o juro aí vai ser igual a quanto? É o capital, que é 40 mil. Então, você substitui na fórmula 40 mil, que vai multiplicar a taxa. A taxa é quanto? Ó, 2% ao mês. Então, escreva o valor de I como uma fração. Ó. 2 sobre 100, que é o 2%. Vezes o tempo. O tempo é quantos meses? 3 meses. Então, o T é 3. Pronto, aí você faz essa conta. Aqui, ó. Você cancela 0 com 0 aqui. Então, fica quanto? Fica 400 vezes 2. 400 vezes 2, que dá 800, vezes o 3. Então, multiplicando 800 vezes 3, a gente tem quanto? 2.400 reais. Olha só. Reais. Então, veja, ó, o que é que diz a questão lá, né? Então, nessa letra A, qual que vai ser o montante que ela vai receber ao final de 3 meses? Porque ela está fazendo um investimento, né? Então, esse investimento dela ao final dos 3 meses vai dar quanto? Então, na letra A, você vai pegar os 40 mil, que foi o tanto que ela investiu, certo? E vai somar com 2.400. Não foi o valor que deu lá? 2.400. Então, ao final, ela vai receber isso aqui do banco, ó. 42.400 reais. Certo, gente? Então, essa aqui é a resposta da letra A. Então, com esse juros simples de 2% ao mês, né, esse montante vai ser igual a R$ 42.400. Então, o montante que ela vai receber ao final dos 3 meses. Certo, gente? Ficou difícil? Certo. Ficou não. Não, né? Ótimo. Agora, vamos lá. Agora, a gente vai fazer esse mesmo cálculo, só que a gente vai fazer agora com juros compostos. Aí a gente vai fazer um pouco mais de cálculo, mas vocês vão ver que não é tão difícil, né? Por quê? Porque o juro composto, ele vai incidir os 2% sempre a cada mês. Né? O juro simples, você viu que a gente calculou para os 3 meses. Mas o juro composto não, ele vai incidir o valor de 2% a cada mês. Então, como são 3 meses, então a gente vai fazer esse cálculo 3 vezes. Então, vamos tentar fazer aqui rapidinho. Ó. Ai, misericórdia. É o jeito. Então, vamos lá. Então, a gente vai fazer o cálculo agora. Primeiro, vamos escrever a equação de novo. Aí você vai ter o juro, que é 40 mil, não é isso? Aí vezes a taxa, que é 2%, ao mês, né? O tempo agora que é T é só um mês. Então veja que isso aqui vai ser o valor para o primeiro mês. Então o que é que você faz agora? Faz a conta, ó, cancela 2 zero aqui. Então fica 400 vezes 2, que dá quanto? Dá 800. Qual vai ser o montante dela naquele mês? 40 mil, que você vai somar com quanto? Com 800, que for os juros. Então isso aqui vai dar quanto? Dá 40.800. 40.800. Então vamos escrever aqui esse número. Ó, 40.800. Aí perceba agora a diferença, ó. O juro do mês seguinte, ele vai incidir agora nesse capital, ó. Esse novo capital aqui, ó. Então você vai pegar a fórmula de novo, vai pegar 40.800
e vai multiplicar por 2%. Novo. Isso aqui é o que? É o segundo mês. O segundo mês é mais um mês. Então, o tempo aí, um mês. É um também. Só muda o resultado, né? Cancela 2 zeros. E aí você vai ter agora 408, que você vai multiplicar por 2. Aí isso dá quanto? 408 vezes 2. 816. 402. Ou 408, né? 408 vezes 2. Aí você escreve aqui, ó. Tá, 800. passa aí, maluco, pra tu que responder. Bichão, agora tu sabe, né? Oxi, Caraca, quem deixou foi surdo. Pronto. Tá dando 816. Esse 816, gente, qual vai ser o montante agora, ó? O montante agora é 40.800, não é isso? Que era o valor anterior, somando com 816. Ó, é esse montante aqui que você vai calcular no último mês, ó. 6, 1, 8 e 8, 16. Então aqui dá quanto? 41.616. Então, no último cálculo, você vai usar esse valor aqui como capital, ó, 41.616 vezes 2%, certo? 2%. Pronto. Então, vamos calcular esse montante aí, ó. Então, nesse Esse número tá cálculo, parecendo a dízima periódica. parece uma dízima, né? Mas eu somei lá, ó, deu 41.616, que você vai multiplicar por 2 e vai dividir por 100. Pronto. Então dá 832,32. 832. Ah, eu esqueci de botar um aqui de novo, ó, porque é o último mês, é mais um mês. 832,32. Pronto, então o que acontece aí? Deixa eu subir um pouquinho aqui o quadro. Ó. Então, ao final, você vai ter o montante, ó, no final dos 3 meses. 41.616, que você vai somar com 832,32. Certo? Aí isso vai dar quanto? Isso vai dar quanto? Então, somando. Então, somando aqui. 6, 8, 4, 12. Ó. Pronto. 42.448,32 reais. Então, ao final, o montante final vai ser isso aí, viu, gente? Então, veja, ó, esse cálculo de juro composto, você veja aí que a gente só vai aumentando o valor, certo? Porque a cada mês você vai estar sempre somando aquele juro com o capital que foi calculado para aquele mês. Então, como foram 3 meses, então você perceba, ó, para cada mês é um cálculo, sempre somando, né, sempre calculando aquele montante para aquele mês. Então, isso significa que, por exemplo, se esse cálculo, né, ele fosse para 5 meses, eita, olha só, 5 meses, aí você ia fazer 5 cálculos, né, sempre somando o juro com o capital ali naquele mês, certo? Deus me livre. Pois é, então,
O juro composto só dá um pouquinho mais de trabalho, mas o cálculo é sempre o mesmo, certo? Ok, para a gente encerrar, deixa eu ver bem aqui qual é a outra questão que eu trago aqui para vocês. Deixa eu ver se... Opa, tá aqui, apareceu. Ó, pode aparecer esse tipo de questão aqui também. Vocês estão conseguindo ver aí? Questão 65. Sim. Pronto, ó. Severino aplicou um capital de R$ 320 durante 2 meses, a taxa de juros simples de 0,7% ao mês. Mara aplicou um capital de R$ 300 durante 2 meses, a taxa de juros compostos de 1% ao mês. No fim dos 2 meses, qual deles tinha um montante maior? Então, vejam, aqui vocês vão fazer 2 tipos de cálculo. Um a juros simples, que foi o Severino, né? Ele fez essa aplicação a juros simples, e outra a juros compostos, que foi a Mara. E aí vai comparar os montantes. Quem que vai receber o maior valor aí ao final desse investimento. Então, é o mesmo cálculo, gente. Então, você faz o cálculo para o Severino, você faz com juros simples, e o cálculo para a Mara, você faz a juro composto. Beleza? Eu não vou fazer, certo? Eu vou deixar como tarefa para vocês fazerem. Né? Você já sabe mais ou menos como é que faz o cálculo, então já dá para vocês se virarem sozinhos. Beleza? Ô, meu pai. Aí a tarefa de vocês vai ser justamente essa, certo? Vocês vão tentar fazer pelo Jamboard. Se você não conseguir, aí você faz normal mesmo, certo? Você faz normal, pega um lápis e papel, tenta fazer o cálculo, tira um print do cálculo, aí você faz o seguinte, deixa eu pensar aqui, por onde é que vocês vão enviar os cálculos de vocês. Ah, pronto. Dá pra enviar pela plataforma mesmo da sala do Classroom, não dá não. Dá para salvar. É porque lá na plataforma, vocês, quando vocês vão salvar, se joga lá no mural, aí fica mais absoluto. Pois é. Aí, como tem muita informação, aí entra uma pessoa, entra outra, tudo aí, às vezes tem prazo de estar procurando, né? Passa muito tempo procurando. Uhum. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pedir que vocês enviem por e-mail o cálculo de vocês. Então, vou pensar aqui qual é o e-mail que eu vou botar aqui vocês enviarem. Pronto. Envie para esse e-mail aqui que eu vou botar no chat. Ó. Beleza. Deixa eu ver se está certo aqui. Pronto. É esse aqui mesmo. Profemianjo2020 @gmail. Uhum. Vocês enviam aí para esse e-mail. Aí você não esqueça só de botar o nome, viu? Vocês têm que se identificar lá, para saber quem que fez e não fez. Beleza. Tudo bem, gente? Uhum. Tudo. Bem. Por enquanto, tudo. Então, o que eu vou fazer agora? Vou me despedir de vocês. Foi muito bom estar com vocês, brincar com vocês. Tchau. Já parou próximo. Até a próxima. Se for possível, gente, na quinta-feira, Bye. eu faço uma revisão de física com vocês. Beleza? Tá bom. Um Beleza. assunto que a gente deixou aí por último na plataforma. Então, até a próxima. Tchau. Tchau. Alô. Tchau, professor. Tchau, até mais.